E aí, gente, como vai? Espero que vocês todos estejam bem, com saúde, fazendo as atividades e estudando. Hoje nós vamos falar sobre a semana 3 do PET 5 e o tema dessa semana é propaganda e também sobre consumismo. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, rapidamente, é que o texto dessa semana está difícil, mal construído, mal escrito e muitas vezes com algumas partes sem nexo. Isso acontece, né? Acontecia muito mais nos PETs antigos, mas dessa vez, de fato, o texto da semana está bastante mal feito. Então vamos fazer o seguinte, eu vou explicar para você de uma forma mais simples o que está querendo dizer ali e nós vamos comentar sobre duas atividades. A última não, a última é uma atividade de português, não é de filosofia. Nós vamos fazer duas atividades e vamos tentar entender o que está falando ali. Ora, a questão do texto é de como a propaganda ela te induz a consumir, certo? Isso é muito simples, é uma coisa falada, como eu já disse aqui várias vezes, né? Ad nauseam, o que isso quer dizer? É quase a causar náuseas de tanto que isso é repetido hoje em sala de aula e fora da sala de aula, e em qualquer ambiente que queira parecer um pouco mais inteligente, isso vai ser comentado sempre, que a propaganda te induz a consumir, que o consumismo é horrível e tudo isso, certo? Então isso já é um lugar comum nos temas sobre filosofia e sociologia e mesmo em temas gerais de conversa, né? O que está querendo dizer ali é que a propaganda ela apela sempre tendo em vista dois pontos. O primeiro ponto é o próprio consumismo, né? É vender cada vez mais. Então, eles apelam de uma maneira que antigamente era muito mais direta, mas hoje é bem mais velada, para você compre aquele produto, porque aquele produto vai te trazer uma série de benefícios que o produto mesmo não traz, né? Um exemplo, né? Você quer comprar um tênis. E aí você olha lá, você vê um tênis de R$90 e você vê um tênis de R$350, por exemplo. Quando você vai ler a descrição do tênis, ou se ele aparecer na propaganda, vai dizer para você que o tênis de R$350 vai ter a possibilidade de te garantir melhor uma corrida, né? Uma caminhada, conforto ao longo do dia, que você vai emagrecer mais fácil e tudo isso. Só que ele pode até te dar um conforto maior do que o de R$90, mas garantir que você vai emagrecer mais fácil, isso não faz sentido nenhum, porque não depende do tênis, né? Depende de você fechar a boca em primeiro lugar, de você ter uma rotina de exercício. E isso, com tênis ou sem tênis, você vai emagrecer do mesmo jeito, certo? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A propaganda, ela promete algo que o próprio produto não garante. Tem uma série de outros exemplos que a gente podia citar, né? Uma que está muito na moda agora é o tal do cashback, né? Compra alguma coisa e você vai ter tanto de dinheiro de volta. Você já parou para pensar sobre isso? Veja bem, você baixa lá o aplicativo de uma empresa qualquer que faz propaganda no Faustão, né? Compra um trem lá que custa R$1.000 e você ganha 50 ou 80 de cashback, dinheiro de volta. Certo? O que você vai fazer com esse dinheiro? Porque ele, considerando que ele demora 30 dias para devolver, né, o seu dinheiro, já começa aí, né? Nossa, você compra e ganha dinheiro de volta. Para quê? Para comprar mais. E mais onde? No site deles. Então imagina, há alguns meses atrás o produto que custava 1.000 custava 900 e agora você paga 1.000 e ganha R$80 de volta. Não é lindo isso? Olha que beleza, como eles são, né, generosos, esse pessoal da empresa. Então o primeiro ponto é esse, você está sendo ludibriado para consumir cada vez mais. Calma, minha gente! O que é isso? Nossa Senhora! Calma, gente, calma! Ei, calma, calma! Ei, calma! Calma, gente! Calma! Pelo amor de Deus! Calma! Ei, calma!
ponto comentado no texto é que a propaganda ela é utilizada de uma maneira ideológica. O que é ideologia? É fazer você pensar da maneira como eles querem, certo? Então, você tem vários exemplos ali no texto, mas um exemplo que eu queria dar para você é o exemplo das eleições, né? E vamos dizer assim, não sei se na sua cidade é assim, na minha é. Quando chega esse período de eleições, um mês antes das eleições, começa-se a fazer tudo que não foi feito em 4 anos. Isso é senso comum na raiz, né? Pinta o meio-fio, pinta as árvores, arruma a rua, tampa um buraco e assim vai. Isso é uma propaganda. Propaganda ou para o prefeito que quer se reeleger, ou para o vice que quer se tornar prefeito, ou para a coligação do prefeito que quer se manter no poder. Isso é uma propaganda ideológica. Ele faz com que você pense, nossa, ele está fazendo muita coisa, certo? Tentando te iludir para no caso não comprar, mas para votar nele de novo, no partido dele de novo. Isso é muito claro, né? Tem muitos exemplos e eu não posso ficar me estendendo muito aqui, mas espero que você tenha entendido. Agora, eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Se você leu lá o texto, você viu falando sobre ideologia dominante. A pessoa que usa, o autor que usa esse tipo de expressão é um autor marxista, né? Porque ele acha que existe uma classe dominante e essa classe dominante tenta, através da propaganda, fazer você pensar igual a eles, né? Então tem uma propaganda ideológica para manter a classe dominante. Propaganda ou ideologia dominante. Olha só, pensar dessa forma já é ter uma ideologia. Então, o que eu quero sugerir para você? Que toda vez que você vê um tipo de texto, né? Ou de autor, ou de conversa, ou mesmo de aula, utilizando termos que são termos que trazem consigo ideologias muito marcadas, seja marxista, seja qualquer outra, que você desconfie sempre, questione sempre e nunca compre o primeiro cacho de banana que você ver, né? Sempre procure o melhor. Você deve fazer isso, é uma sugestão da filosofia em qualquer área, para qualquer coisa, beleza? Então, muito bem, vamos comentar agora sobre as nossas atividades. Então, gente, semana 3, né? Vamos falar sobre as nossas atividades desse tema aqui, propaganda e ideologia, conforme eu expliquei na aula aí para vocês. Tanto a questão 1 quanto a questão 2 que você vai fazer, a 3 você não vai fazer, elas são questões interpretativas que tocam no ponto do texto, no que diz respeito à filosofia, mas não são questões de filosofia, são questões de interpretação de texto. Então a 3 você não vai fazer, porque tem muito de português que eu mesmo não sei, né? Negócio de modo verbal imperativo, não tenho nem ideia do que seja isso. Então vamos olhar aqui as atividades e fazer, tentar compreender aqui o que elas estão dizendo. Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para... Então olha aqui como é que é a propaganda, né? Tem um monstrinho aqui e para algumas crianças o pesadelo chega antes do sono. Denuncie qualquer caso de violência sexual infantil. Então você vai interpretar isso aqui e tentar responder de acordo aqui com as perguntas. Vamos ver. Letra A. Informar crianças vítimas da violência sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la. Não é isso, né? O que eles estão fazendo, eles não estão informando as crianças, pelo contrário. Denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas, com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. Não tem nada a ver aqui de menina ou menino, né? Você está falando de crianças. Letra C. Dar a devida dimensão do que é abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Isso sim, né?
tá mostrando que é um pesadelo para elas e que é um pesadelo acordado, né? Então é a letra C. Eles dão a propaganda, ela tenta dar uma dimensão daquilo que é o abuso sexual de uma criança, certo? Através da ideia de um pesadelo. E a letra D não é porque destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer maior cuidado dos responsáveis nesse período. Não, né? Tá falando aqui antes do sono, mas falando do pesadelo, é porque o pesadelo acontece durante o sono. Mas a violência sexual infantil é um pesadelo que acontece ao longo do dia e a qualquer hora, né? Questão 2. Mostra que sua memória é melhor do que a de computador e guarde esta condição 12 vezes sem juros. Nossa, que propaganda, né? Inteligente. É uma campanha publicitária de uma loja de eletrônicos de 2006, né? Talvez você não tenha sido nem nascido ainda nessa época. 2. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, esse aqui, né? O seu objetivo é influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. É essa mesmo, né? Essa é a questão certa. Por quê? Porque ele está tentando fazer com que você, apelando para você, né, comprar o computador e de uma maneira bastante sutil, certo? Por que a B não é? Definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumo exagerado. Nunca, né? Se eu estou vendendo, eu quero que as pessoas comprem até morrer. C. Defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo. Não é o caso. Poderia até ser, mas desde que isso envolvesse as pessoas de baixo poder aquisitivo comprarem, né? Não tem nada a ver com a importância do conhecimento. É só para elas comprarem, gastarem um pouco de dinheiro que tem com o produto que eu estou vendendo. E a letra D, facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas. Não tem nada disso, né? A ideia aqui é vender, só vender. O comércio e as indústrias e a propaganda em geral, elas visam uma única coisa: vender o seu produto. Elas podem falar que estão fazendo caridade, que estão ajudando, que estão doando muito álcool em gel para as escolas, mas não importa. O que elas querem no final das contas é vender. É para isso que elas existem. Beleza? Então até semana que vem.